Fala galera, mais um vídeo. Hoje eu vou apresentar para vocês aquele que cronologicamente é conhecido como o segundo filósofo. Por quê? Porque ele veio depois do primeiro. Brincando, né? Mas é verdade. Por quê? Porque o Tales de Mileto é o primeiro filósofo. Por quê? Né? Se você já viu o vídeo do Tales, dá uma acelerada. Se você já viu o vídeo dos pré-socráticos, pode dar uma acelerada. Se você não viu nada disso, vai lá assistir que você vai entender melhor, né? Mas nós temos a divisão entre filosofia ocidental e oriental, onde a gente tradicionalmente estuda mais a ocidental do que a oriental no ocidente. E a partir disso, nós temos uma cronologia temporal para saber quem começou o quê. E nesse caso, o primeiro filósofo é o Tales. E o segundo é o Anaximandro de Mileto. Por que de Mileto? Ah, e o Tales também era de Mileto, eles são parentes? Não. Antigamente você dizia, normalmente você se apresentava a partir da sua cidade, para saber a região e assim por diante. Ele também nasceu em Mileto. Mileto, que ficava na Jônia. O que é a Jônia? A Jônia não existe mais. A Jônia mudou de nome e hoje se chama Turquia. O Anaximandro de Mileto, ele era filósofo, ele era geólogo, ele era político, ele era matemático, né? Astrônomo e um monte de coisa. Que era comum isso nos filósofos que nós chamamos de pré-socráticos, aqueles que vieram antes do Sócrates. Nós temos um grande problema, né? Se você sabe aí, que a gente não tem muita coisa que sobrou. Eu sempre brinco em aula com os meus alunos falando que assim, não entendo o que o indivíduo, o ser humano, acha que gosta, que tem que meter fogo em livro, né? Quando derrubaram lá, quando o cristianismo cresceu e derrubou a Alexandria, meteu fogo, falou que era tudo coisa do demônio, destruiu. Hitler na Segunda Guerra também meteu fogo nos livros, tudo. O povo adora meter fogo em livro. E a gente que perde. Por quê? Porque como é que você vai ter um livro de um cara que nasceu em 610 a.C., né? Quer dizer, o cara nasceu há 2.630 anos atrás. Pô, mas você tem o do Platão. Mas a sorte do Platão é que a gente tem outros problemas, né? Você teve lá o cara que foi legal e guardou, né? Você teve Santo Agostinho que salvou tudo, Platão e Aristóteles. Mas esses caras já tinham sido queimados lá em Alexandria, né? Sobrou um pedacinho que o pessoal pegou lá na fuligem, lá, pô, isso aqui é do Anaximandro, guarda. Ou quando Aristóteles, que conheceu o cara, falou dele, o amigo dele falou dele, e assim por diante, tá? Então a gente não tem muito. Mas o que a gente sabe? O grande fato importante... Ah, não, antes disso, deixa eu te mostrar o Anaximandro, pelo menos como a gente acha que ele era. Olha a cara dele aí, e a gente já volta. Agora, o importante. O grande foco principal da filosofia pré-socrática, né, porque você vê, o cara era astrônomo, era matemático, era político, era filósofo, era geólogo, era um monte de coisa. Então, o que eles estudavam? Né? Eles estudavam como filosofia a origem dos cosmos, a origem do universo, que a gente chama de cosmologia, né? O estudo dos cosmos, estudos da origem do universo, do tudo do universo, e por diante. Se você viu o Tales, você sabe que para o Tales, o princípio de todas as coisas está na physis, no arché. O Anaximandro, que foi discípulo dele, isso é muito comum dentro da filosofia, falou: isso aí está errado, cara. Você não entendeu direito. Na verdade, o princípio de todas as coisas não está no arché, não está na physis, está no apeiron. No apeiron. Vou pôr aqui para vocês se eu lembrar. O que é isso, né? O apeiron é o insurgido, né? É algo que é insurgido. O que insurgido significa? É aquilo que não surgiu. Então ele não surgiu de lugar nenhum, mas ele existe assim mesmo e é imortal. O que é uma ideia, se você pensar bem, é a ideia de Deus, né? De Deus bíblico, de Deus, de qualquer coisa. Por quê? Porque para ele ser Deus, né, o primeiro motor do Aristóteles, se você não viu o vídeo também assiste, é legal. Ele já existe por si só,
não foi criado por ninguém e ele é imortal. Então é o Apeiron. Então para ele tudo veio desta fonte insurgida chamada Apeiron, que ela é a fonte inicial. Por isso eu falei o primeiro motor, né? Que é esse gerador de coisas. A ideia do Apeiron é muito interessante se você pensar que até hoje, né, a física moderna ela se utiliza desse conceito dele. Por quê? Porque para o Anaximandro, tudo é ligado aos dois pontos opostos. Né? Nós temos os dois pontos principais. Vou utilizar o negativo e o positivo. Né? Ele não usa essa ideia específica, mas para você entender. Então eu tenho o positivo e o negativo, sempre, né? O dia e a noite. Então, o universo, ele é criado a partir dessa relação, desse confronto, desse debate, né? Desse embate. Isso é dele, né? Ele fala que é a cisão que fere os opostos. Então, esses dois opostos que se encontram constroem um mundo. Então não é do nada, o mundo surgiu de... Não, nós temos os dois lados, né? O dia e a noite, qualquer coisa que você quiser. E eles desenvolvem, se chocam, eles se colidem, eles se juntam, né? Porque é sempre o positivo e o negativo, e assim por diante, eles acabam gerando uma energia que gera o universo. Isso é o primeiro princípio fundamental para ele. E o segundo... aqui já está, né? Então o primeiro princípio é a cisão, o segundo é o ferir-se. O que é interessante, né? Que para ele o mundo é uma espiral constante. Né? Se você pensar na teoria da corda, ela é muito parecida com isso, que é da física moderna. E para ele o mundo sempre existiu e sempre existirá. Aonde, não o nosso específico, né? Porque existe sempre esse movimento constante. Existe um filósofo que eu gosto bastante até, que chama Bergson. A minha tese, se você não leu, né, tem meu vídeo aí falando da minha tese sobre a extinção e a criação, que tem tudo a ver com o que o Anaximandro está falando. É que o Anaximandro, como eu disse, né, nós não temos um conteúdo grandioso dele para a gente poder apresentar teses e debater, só ideias, né? Alguém pode até me xingar por eu falar isso, mas acaba sendo. Então, a ideia dele é que o mundo ele é contínuo e infinito. Você está nessa espiral constante, nesse movimento constante, né? Aonde ele se destrói, se constrói, ele se reforma, ele se modula, que é a nossa vida, né? Que é o meu TCC, se você quiser ler aí minha tese, é bem interessante, que fala exatamente disso, tá? Então, o Apeiron, que é essa fonte inicial, ela possui esses dois polos, esses dois princípios, né? Esse princípio único que acaba sendo dois, porque eles são opostos. Então o oposto gera o conflito, a cisão, que em luta constante gera as mudanças, construindo o universo. Tá? É isso, espero que você tenha gostado. Até o próximo.